Uma das minhas maiores alegrias como diretor da Faculdade de Arquitetura da FAU-FRJ foi poder conceder o título de Dr. Honoris Causa a Severiano Mário Porto em 2003. Esse título se deveu a uma articulação feita por duas professoras nossas, Beatriz Santos Oliveira e Elizabeth Martins, na época diretora do Núcleo de Pesquisa e Documentação, e que recebeu o acervo completo do Severiano, muito bem organizado, belíssimo por sinal. Severiano já tinha sido premiado inúmeras vezes pelo IAB, em 65, em 67, em 71 pela residência dele, que é um exemplo belíssimo de uma arquitetura chamada tropical. Em 81 pela Pousada de Silves, mesma pousada que ganhou o prêmio na Bienal de Buenos Aires de 85. Em 87 ele foi eleito Homem do Ano pela Arquitetura do Jorduí. Em 87 ele ganhou ainda 2 prêmios com o campus da Universidade Federal da Amazônia e do Centro da Proteção Ambiental de Balbina. Mas além de todos esses prêmios, há uma coisa que é fundamental, e é que o Severiano trouxe uma tradução para o que significa uma arquitetura tropical. Ele não teve nenhuma limitação no sentido de utilizar materiais regionais, de utilizar inclusive técnicas construtivas locais e de compreender muito, mas muito a fundo, o que era a experiência de morar nesse local. Uma vez ele me disse: olha, Pablo, se você controlar a luz nos trópicos, você controla o calor. Isto é, Severiano sabia o que é uma arquitetura ecológica, o que é uma arquitetura sustentável, muito antes de que esses nomes, esses conceitos virassem senso comum na nossa profissão. Severiano nos deixa agora em 2020, mas sua obra continua, porque e seu legado continua. Ele continuará sendo um norte para muitos arquitetos, na medida em que queiram aprender como é que você compreender uma realidade local, ter a capacidade da escuta e da compreensão daquilo que se passa num determinado lugar e traduzir isso num belo projeto de arquitetura. Vida longa à obra de Severiano. Obrigado. Eu me chamo Miriam Keiko e dediquei minhas pesquisas de pós-graduação às obras do escritório do arquiteto Severiano Porto. Pesquisas essas que se inseriam numa maior sobre arquitetos brasileiros, sob a orientação da professora Beatriz Oliveira da FAU-FRJ. Eu tive o privilégio de conhecer Severiano Porto em 2003, na época ele estava encerrando as atividades de seu escritório no Rio de Janeiro. Minha impressão naquele primeiro encontro é que eu levo para sempre uma pessoa extremamente generosa e gentil. Ao longo das minhas pesquisas, acabei percebendo que aquela gentileza também se fazia presente na maneira em que ele conduzia a sua arquitetura. Uma das premissas no modo de projetar em Severiano era levar em conta as pré-existências ambientais, o respeito ao lugar, ao clima, à paisagem, a valorização da cultura, sobretudo aquela identificada com a cultura vernácula que ele tanto apreciava. Severiano Porto nos deixa um legado que jamais deverá ser esquecido. Sua atuação, predominantemente na região norte, resultou em obras-primas, muitas das quais, infelizmente, estão se deteriorando ou já desapareceram pelo descaso. Lembramos que o sucesso desse, que é considerado um dos principais expoentes da arquitetura brasileira, com inúmeras premiações e uma obra extensa, muitas das quais compartilhadas com seu sócio Mário Emílio Ribeiro, é resultado de muito trabalho, de uma conduta ética exemplar, em respeito ao cliente, ao lugar, à qualidade da obra. Fruto também de uma dedicação extensa às pesquisas das técnicas construtivas, às pesquisas sobre o homem, sobre a paisagem, sobre o lugar, sobre o clima, e uma dedicação absoluta à arquitetura. Meu nome é William Bittar, sou arquiteto, professor das disciplinas de arquitetura no Brasil por cerca de 4 décadas. Durante esse período, tive a oportunidade de pelo menos citar, abordar ou indicar aos alunos a obra desse mestre, que é Severiano Mário Porto. Na prática, eu conheci a sua arquitetura durante meus tempos de faculdade
lá nos idos da década de 1960, e vendo o trabalho de Severiano Porto na Amazônia e o trabalho de Hassan Fathy no Egito, naquela mesma década, surgia a ideia e a vontade e o apreço de que aquele tipo de arquitetura era o que eu imaginava como tal. Passado alguns anos, algumas décadas, eu tive a feliz oportunidade de conhecer Severiano Porto pessoalmente em algumas de suas palestras que eu tinha prazer de assistir. E foi naquela ocasião, com muita honra de admirador, tive a chance de cumprimentá-lo pessoalmente, dizendo a importância que seu trabalho tinha para mim. Passados outros tantos anos, tive mais uma vez o privilégio de encontrá-lo nos corredores da FAO, numa sala diante da minha, onde eu lecionava arquitetura no Brasil e ele projeto. Algumas vezes, acabando as minhas aulas, eu furtava um pouco da aula e do conhecimento, o que me valeu agradáveis conversas e muito aprendizado. Essa semana, Severiano Porto nos deixou, mas a sua obra certamente vai permanecer. O seu ensinamento, o seu diálogo com a natureza, com o homem da terra, com o homem da Amazônia, o seu amor por aquela religião. E certamente nos deixa muito consternado ao ver o que estão fazendo com aquela área que lhe era tão cara. A floresta em chamas, sendo destruída com a complacência daqueles que deveriam preservá-la, guardá-la e zelar pela sua permanência. Meus sinceros agradecimentos a Severiano Porto por tudo que ele deixa para que nós consigamos entender sua obra.